comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concebido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós encerramos uma mensagem, Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Eu consegui captar muitas coisas dentro daquela mensagem que precisávamos para o tempo que nós estamos vivendo. Quando eu digo isto, que tempo que nós estamos vivendo? O tempo da era da pedra da coroa. Porque quando nós lemos algo da mensagem, muitas vezes as pessoas não discernem o que está sendo lido. Aí o inimigo logo entra e usa uma brecha para dizer: está vendo, o profeta estava falando sobre isso, o profeta estava falando sobre aquilo. Só que ele não entende que quando o profeta estava falando aquilo ainda estava vigente. O que nós precisamos entender, se nós estamos aqui na era da pedra da coroa, nós precisamos entender que quando o profeta estava falando, ele estava falando para nós e para eles. Quem são eles? Os laodicenses. Porque ele foi comissionado como mensageiro da era de Laodiceia. Ele não podia só falar a nós. E a mensagem desse último dia é uma mensagem tão peculiar que veio para nos tirar do sistema laodicense e nos colocar ao sistema de Deus. A era de Laodiceia foi a única era que colocou Cristo para fora. Nenhuma outra das outras eras colocaram Cristo para fora. Você não vê em lugar algum das eras sendo dito desta forma, Cristo falando: eis que estou à porta e bato do lado de fora. E o profeta disse, nós aprendemos, vocês lembram? Essa escritura muitos usam para o evangelismo, mas ele diz que não é evangelismo essa escritura. Quem escutou isso o profeta dizer? Ele diz que muitos pregadores tomam aquela parte: olha, Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração, porque lá está escrito: eis que estou à porta e bato. Mas o profeta diz que aquilo nunca foi para o evangelismo. Nós lemos isso, não lemos isso aqui? Por quê? Porque aquilo ele estava falando sobre a era de Laodiceia. E não são pessoas, é como um corpo, um grupo. A era da igreja de Laodiceia. O sistema colocaram Cristo para fora. Por isso que Cristo falou: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, né? Agora nós sabemos que eles não abririam. Porque no início da escritura já diz, diz que rica sou, de nada tenho falta, estou abastado. Diz que não sabe que é cega, nu, desgraçada, pobre, nua. Então, ele já denotando-se que eles não receberiam, mas teria um povo que estaria vivendo neste tempo que Deus, através da mensagem libertadora, nos tiraria. Aleluia. Mostrando ali um paralelismo com João Batista, né? Com Elias. Ontem nós vimos tantas coisas, o profeta nos falando. A igreja desaparece. Por que a igreja desaparece no capítulo 3? Para onde ela está? Desapareceu. Muitas vezes nós pensamos apenas no material e esquecemos do físico, porque a igreja desapareceu aí. Acabou a era, a igreja desapareceu. Onde é que ela está? Está um nível mais acima, indetectável.
indetectável. Então nós vimos ontem o profeta mostrando todo o paralelismo de João sendo arrebatado, daqueles 3 que foram e viram ali no Monte da Transfiguração de São Mateus 17, eles viram apenas uma visão ali e viram a transfiguração diante deles, Pedro, Tiago e João, mas Deus destinou um daqueles 3 para que realmente pudesse vir aqui. Então o que eles viram ali, uma representação no Monte da Transfiguração, Deus mais na frente levou quem? João para a ilha de Pátimos, e lá na ilha de Pátimos arrebatou ele para os dias de hoje. Então ele viu tudo, ele viu as eras, ele viu os mensageiros das eras, ele viu tudo isso, nós lemos ontem. Ele viu tudo, viu a introdução do milênio, viu a grande tribulação, porque João descreve isso no livro do Apocalipse. Mas teve coisas que João viu que não foi permitido ele escrever. Aí a necessidade da mensagem. Por isso que Deus precisou enviar um profeta, porque ele havia dito para João: João, isso que os trovões falaram, não escreva. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Então quer dizer, seriam desvelados todo o segredo de Deus nos dias da voz do 7º anjo. Você vê como nós entendemos como um quadro completo. Nós entendemos um quadro completo, né? E cada vez que tomamos uma mensagem, nós tomamos aquela pecinha. Por exemplo, eu estava vendo, há tantos segmentos de entendimento e revelações da mensagem. Uns que dizem que nós já estamos no milênio, o milênio já foi introduzido. Outros dizem que se o milênio já foi introduzido, então a tribulação já passou. São entendimentos de pessoas que creem na mensagem. E eu disse, mas onde que as pessoas tiram essas coisas? Da onde tiram? Porque eu não li isso. Quando ontem nós tomamos mensagem do Apocalipse capítulo 4, ali eu comecei a olhar algumas coisinhas, já terminando as eras, eu comecei a ver alguma coisinha, pontinhos, que as pessoas tiraram dali. E dali já fizeram algo, como uma doutrina. Mas o profeta na mesma mensagem, o profeta diz, como por exemplo, se estamos no milênio, a tribulação já passou. Mas nessa mesma mensagem ontem, de Apocalipse, o profeta diz, mas a tribulação ainda não veio. Então nós precisamos ter como podemos dizer, um sentido espiritual para poder compreender que o profeta às vezes nos joga aqui na frente, nos traz aqui, nos joga aqui na frente, nos joga aqui atrás. Então nós temos que ter uma percepção profética para poder entender o que está sendo dito aí, nas entrelinhas, para entender o que está sendo dito aí, né? Há outros que dizem que os 144 mil são aquelas almas que estavam baixo do altar. Eu discordo, porque o pouco que nós conhecemos da mensagem, o profeta diz que os 144 mil receberão a Cristo e se tornarão como que cristãos. Se tornarão como que cristãos um tempo para eles, depois que os gentios já terminaram o tempo dos gentios, porque aí Deus vai tratar com Israel. Amém? Outros podem tirar a interpretação de que Moisés e Elias já veio e já pregaram para Israel. Mas como que Moisés e Elias já veio? Tiraram de lá da própria mensagem, Apocalipse capítulo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, onde o profeta disse que dentro de 3 meses, quer dizer, o profeta não, uma mulher falando em línguas disse que dentro de 3 meses o Espírito de Moisés e Elias estaria ministrando naquele tabernáculo. E dali eles já tiraram uma concepção de que os Moisés e Elias estariam ali e que seria através do mensageiro. Mas não é através do mensageiro. E o profeta ele disse que esses 2 profetas surgirão e irão para lá para trabalhar com os 144 mil. Estarão trazendo juízo. Então, assim, todas essas coisinhas nós precisamos conhecer da mensagem como um todo. Porque se você pega um parágrafo isolado, dali você tira uma conclusão. Dali você tira uma conclusão. E não entende o porquê que aquilo está ali. O irmão Jailson
trouxe um vídeo esses dias, acho que foi quarta-feira, e diz coisas que são ditas propositalmente. Nós estamos conversando, né? Nós conversamos muito. Aí ele tirou daquela parte da mensagem desvelar de Deus. O profeta disse que ele falava coisas, né, a propósito. Então o irmão Jailson foi bem feliz nisso aí. Ele tem uma forma de poder abrir, assim, ajudar-nos a entender certas coisas, né, e que vai poder ajudar vocês a compreender. Não sei se vocês, muitos acompanham, já assistem, né, os vídeos do canal HMTV, Jailson HMTV, né? Então, assim, assistam esse vídeo, vocês vão poder conseguir entender algumas coisas. Então, o profeta vem e diz, você vai encontrar ele, como ele perguntaram a Abraão, o senhor disse que a era de Laodiceia terminou? Ele diz, eu não disse isso. Pergunta e resposta, número 364. Eu não disse isso. Está vendo? O profeta não disse. Então a era de Laodiceia não terminou. Mas as pessoas esqueceram que o próprio mensageiro, ele disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas uma voz que quando ele chega pode usar para falar. Eles não conseguem entender como um todo. Não conseguem enxergar. Então, agora, para você poder entender isso, você tem que se despojar do velho. E o que é despojar do velho? Né? Despojar da concepção antiga, velha, que colocaram por muito tempo e nutriram aquilo na sua mente. Enquanto você não despojar daquilo, aquilo que o sistema introduziu na tua cabeça, né, então você vai pensar que as coisas acontecem daquela forma. Tem muito crente e até pastor que tem uma determinada igreja como igreja mãe, que tem um determinado local como uma central, a ponto de chegar e dizer assim, ali na central tem o apóstolo que está sobre todos, é o líder máximo de todos os pastores, mas o profeta vem e derrota isso aí, destrói isso aí, que seria nicolaítismo, seria balanismo, mas as pessoas falam aquilo com tanta veemência. Aí eu lembro creio que foi na era de Esmirna, no final da era de Esmirna, onde o profeta diz assim, diga uma mentira, persista nela, esconda fatos, história, dentro de pouco todos vão acreditar que aquilo é verdade. Esconda fatos, história. Quando o irmão Branca falou sobre aquele servo do Brasil, sabe quando? Foi em 50 e alguma coisa, 56. Era o irmão Martins, que estava vindo aqui no Brasil evangelizar. Está na mensagem, eu creio que na mensagem chamada Conferências. Mas é dito uma coisa para a pessoa, tanto, que é colocado tanto sobre um homem, e as pessoas acabam engolindo aquilo, sem olhar para a palavra. Porque quem vai contestar os feitos de Deus? Deus usa quem Ele quer, Deus faz com que Ele quer. Deus usa o homem ao ponto de Deus vai fazendo, mas a partir do momento que o homem se jactanciou-se, o profeta diz isso. Na hora que o homem se jactancia e diz, não, eu consigo, eu que faço, eu que estou, eu que pá, saiu fora da palavra, o que acontece? Deus sai fora de cena. E aí fica só a pessoa. Isso nós já está declarado isso na mensagem. Então no dia que eu chegar aqui e começar, não, porque eu sou o cara, porque eu que tenho a revelação, porque eu que entendi isso aqui e ninguém tem mais, uai, Deus vai lá e ó, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. A partir do momento que um homem começar a ser adorado, Deus sai fora de cena. Deus sai fora de cena. Embora que muitas vezes, o anjo, no assunto de ontem nós falamos, o anjo que trouxe a revelação do Apocalipse a João, era um profeta. João viu algo tão grande naquele anjo, que João viu o próprio Jesus Cristo naquele homem. Aí eu sempre digo, que João viu? Eu creio, para mim, que João viu a manifestação do Filho do Homem.
O que muitos nesse tempo também viram, mas começaram a se ajoelhar diante da foto do profeta. Viram a manifestação do Filho do Homem. Entenderam que Jesus Cristo ele tinha que se manifestar em um véu de carne para poder falar. Jesus Cristo não precisava vir num corpo novamente, porque ele precisou vir na primeira vinda para poder morrer, sangrar. Vocês estão me entendendo? Agora, a segunda vinda de Cristo, ele não teria que vir com o mesmo corpo. O próprio profeta vem e diz, que eu já li isso aqui para vocês. E diz: se Jesus Cristo aparecesse hoje, naquele corpo, mais ou menos aquela pintura que Hoffman pintou, que o profeta disse que mais ou menos aquela imagem que se assemelhava à real face de Jesus Cristo, é aquela imagem, aquela de Hoffman, aos 33 anos, ele disse que Jesus viesse daquele jeito, ele não creria. Vocês estão me entendendo? Quando o profeta falou isso, por que ele disse isso? Então ele não teria que vir num corpo de carne novamente. Então como que ele se daria? Por isso que ele fez a promessa. Então não tem como você dividir em duas vindas. A vinda como filho do homem, manifestando como filho do homem, e outra vinda dele próprio. Não tem, seria 4 vindas. Sim, então a vinda do Filho do Homem é a vinda do Senhor desse dia. A vinda do Filho do Homem é a vinda do Senhor neste último dia. E João, quando João foi arrebatado, e aqui eu até mandei algo agora, cedo por mão de Ailson, daquilo que nós limos ontem. O profeta disse que a ordem da segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. Ele disse: Moisés, os crentes das eras, até a sexta era, está lá, eu falei isso ontem. E a sétima era, o Elias, com os seus eleitos. Daí eles tiram, então Moisés e Elias, a segunda vinda de Cristo seria isso, mas o profeta está falando a representação. Porque nós entendemos que tem que haver 2 profetas para pregar a Israel. Mas o profeta, como ele trazendo como uma representação, porque vocês lembram da mensagem, o rapto, que é a mesma mensagem do arrebatamento, ele disse que Enoque foi o 7º depois de Adão e representa os escolhidos da 7ª era que seriam arrebatados. Então, os escolhidos da 7ª era estão representados em Elias, ali como o profeta disse na mensagem ontem. E os crentes das eras da sexta era para trás, representados nos ressuscitados. Moisés, que morreu, mas ele foi ressuscitado. Então, dali vamos tirar uma conclusão de que Moisés e Elias já veio? Não, o profeta estava mostrando uma representação. Vocês estão me entendendo? O profeta estava mostrando uma representação. Então o que nós precisamos é uma percepção profética para poder entender e ver como que Deus está trabalhando, como que Ele trabalha, como que Ele revela. E olhar para a palavra como um todo, não só parte dela. Olhar a palavra como um todo. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos todos nos colocar de pé. Romanos 12, 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta manhã tão gloriosa que tens concebido e poder estarmos aqui juntos, para poder ouvir a sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra, Pai. Perdoa os nossos erros, pecados que hayamos cometido. Teu sangue foi vertido à cruz do Calvário, limpa-nos, purifica-nos de todo o erro contrário, para que assim limpos possamos ser merecedores das tuas bênçãos, possamos adentrar ao santo dos santos e assim tomar uma porção daquilo que nós temos necessidade. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estão e os que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas tudo aquilo que eles tenham necessidade, Pai. Pedimos por nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de cada um deles. E agora rogamos, ó Pai, a Tua provisão, para que assim, ó Deus bendito, através do Teu corpo, eles possam obter
ao menos um alento, ó Deus, enquanto ainda estamos aqui nesta terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos foi formado uma comissão de pastores para poder ajudar, né? Ontem, entre alguns pastores, nós comentamos de enviar uma ajuda ao pastor Samuel Roldão, mas tem outros pastores que foram também afetados. Então, para que não houvesse, e aí o pastor Samuel Roldão mesmo sugeriu que fizéssemos uma comissão entre os pastores, para que assim esta comissão pudesse gerir este recurso para ajudar, né, a todos as igrejas e pastores, né, que tenham necessidade, né? Então já estamos terminando de ajustar os últimos necessidade, né? O pastor Maurício de Pato Branco eu creio que ele vai ceder a conta da igreja para que possa gerir isso, porque é meio complicado, né? Quando se fala de dinheiro é meio complicado. E então você vai encontrar muitas pessoas com Pix para cá, para lá, né? Tudo bem, não somos nada contra, mas ninguém é melhor do que alguém que esteja por ali para entender, né, a real necessidade e poder juntar força. Às vezes um pouquinho de cá, um pouquinho dali, um pouquinho lá, não consegue fazer nada, né? Mas se juntar, então consegue fazer algo mais além, né? E como um todo, né? Então os pastores já estão se movendo nisso, né? E eu creio que hoje nós teremos tudo programado para que cada irmão que sentir, então nós vamos depois enviar um apelo aos irmãos, como diz ali em Romanos capítulo 12, né? Comunicai aos santos nas suas necessidades, né? Então assim, mediante as necessidades, graças a Deus, até o momento, não temos tido nenhuma baixa de vida. Então Deus, Ele é longânimo. Essas coisas terreno, isso aqui vai ficar aqui mesmo, não tem? Se não for a água que vai, o fogo quando vier vai destruir tudo, né? Então, depois a gente podemos, como agora já estão fazendo, essa é a questão. Depois, através do material, da contribuição dos irmãos, trazer um alento a esses irmãos que perderam tudo, né? Realmente perderam tudo, não tem nada. Ontem à tarde, o pastor Valdir Moura reuniu os irmãos, acho que foi na sexta-feira, ou foi ontem à tarde, acho que foi sexta-feira. Ele até enviou foto nos pastores, né? E eu estava indo com os irmãos lá no tabernáculo, onde a água já estava mais embaixo, né? Estavam lá retirando cadeiras, coisas de dentro do tabernáculo, né? Porque estava previsto que a água chegaria até ali. E quando foi hoje, já veio a foto, a água já está dentro do tabernáculo. Então tiraram todas as coisas, cadeira, tudo que puderam tiraram e conseguiram alocar para um lugar mais alto, né? Então é isso que tem que ser feito, né? Não tem como. Deus tem suas formas de trabalhar. Deus tem suas maneiras de trabalhar. A gente não entendemos, né? Mas eu creio que o mesmo Deus que deu aquilo que eles tinham vai dar novamente. É o mesmo Deus, né? Através de um, através de outro. E Deus tem suas formas de trabalhar. E então Ele tem a sua maneira de cumprir o que Ele prometeu. Então é só nós confiarmos nele, né? Lógico que se houvesse algum irmão também que tivesse perdido a sua vida e, né, estando fundamentado na palavra, o cristão, viver para ele é Cristo e o morrer para ele é vantagem, né? Então assim, nisso também, lógico que não estaríamos felizes de maneira nenhuma com a perda da vida de nenhum irmão, né? Mas aquele que está fundamentado na palavra, ele não pode temer de forma alguma. Da mesma forma que eles estão sujeitos lá, nós também estamos sujeitos aqui. E se fôssemos nós, com certeza eles fariam por nós o que cabe a cada um de nós fazermos por eles, né? Então agradecer a Deus pelos livramentos que Deus tem dado aos nossos irmãos, né? Guardado eles, mesmo no tempo de dificuldade, Deus está mostrando, né, que Ele sabe de todas as coisas. Ele está cuidando de todos. Veja, esse dia a irmã Marluz postou lá, 78 tufões lá nos Estados Unidos, né? Até o momento nós não sabe de nenhum irmão que tenha sido
né, que morreu devido àquilo, né, aquele desastre ali da natureza. Outras, quando não é desastre da natureza, é desastre que o homem mesmo provoca, como a guerra na Ucrânia. Né? Então houve um esforço dos irmãos, então conseguiram tirar, né, os que conseguiram, lógico que os homens e não podiam sair, né? Os homens que tinham uma certa idade não podiam abandonar o país, mas as crianças, as mulheres e os velhos podiam ser retirados, né? E foram retirados. Então os irmãos se juntaram da região dos países ali, então receberam os irmãos, né, daquele lugar ali da Ucrânia, enquanto aquele país está em guerra, né? Mas nós vimos vídeos de bombas caindo, né, ao redor da casa dos irmãos, mas não atingindo os irmãos. Né? Então assim, Deus tem suas formas. Deus tem suas formas de punir a raça humana pela sua incredulidade, né, mas também de guardar os seus. Né, de guardar os seus. Então eu lembro daquela passagem ali, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo, aquele soldado que foi jogar ele se queimou. E com eles não aconteceu nada. Né? Então se o fogo não tivesse ali, o soldado tinha se queimado? Não tinha se queimado. Então, é isso que nós precisamos confiar. Confiar em Deus. Disso. O que vai acontecer? Pode acontecer uma escassez de alimento? Pode acontecer uma escassez de alimento. Como quase aconteceu na pandemia. Mas eu não vejo nenhum irmão, ninguém passou dificuldade ou passou fome. Né? Então assim, Deus movendo de todos os lados. Né? Deus movendo de todos os lados. Né? Então se há um momento de fazermos algo em pró dos nossos irmãos, este é o momento. Né? Então só aguardarmos as instruções certinho como vamos fazer, para fazer de uma forma organizada. Os irmãos ontem, eu postei alguns vídeos, né? Tem muitos vídeos que eles não podemos postar, porque são, você vê, coisas terríveis, né? Então, até para guardar a questão das pessoas, a imagem das pessoas, então não podemos postar. Mas tem coisas bem complicadas que está acontecendo, né? Então, os irmãos lá com o barco todo o tempo tentando, né, salvar o máximo de pessoas que consegue. O pastor Ezequias, que é um auxiliar do pastor Samuel Rodão, disse que aquela Vila Velha, não sei se é Vila Velha, Matim Velho, Matão Velho, Matim Velho, alguma coisa assim, eu esqueci o nome, onde tem um tabernáculo. Ontem que eu mostrei a foto, estava embaixo da placa. Ontem já estava no vídeo, você já vê que já tinha coberto metade da placa já. Então a água está subindo. Ele disse que é 100 mil habitantes naquele lugar ali. Tem 100 mil habitantes, é uma cidade de Ariquemes. 100 mil habitantes, cidade de Ariquemes. Então ele disse que conseguiram 50 mil pessoas conseguiram sair antes da enchente. Né? E as outras 50 mil estão lá. Né? Lógico que estão menos agora porque estão tirando, né? Mas muitos desses aí perderam suas vidas. Né? Então assim, é um caos. É algo bem triste de se ver. Né? Mas Deus está entrando com providência. E esta providência, de maneira nenhuma eu quero estar intercedendo por ímpios. De maneira nenhuma. Mas quem são os ímpios? Eu não sei. Deus que sabe. Né? Estamos intercedendo pelos filhos dele, para que Deus possa guardar. Né? Guardá-los de todo mal e de todo perigo. Bom, chegou a nova mensagem. Às vezes, irmãos, como é que eu posso dizer para vocês, né? Nesse inteirinho já faz um tempinho que não chega mensagem para nós, né? Ali. E às vezes tem muitas tradutoras da mensagem que traduz o tema corriqueiro que todos vocês já têm, né? Então assim, esse estudo de Apocalipse, a maioria alguns mais antigos tem estudo completo, nós entregamos em livro. Hoje a tecnologia você tem tudo no celular, no tablet, né? Então assim, mas esta mensagem aqui que eu pedi, e se eles fizerem a coleção completa, será pedido,
porque nós não temos ela em áudio, traduzida, e tampouco temos ela em livro, e nenhuma outra tradução. Eu tenho essa mensagem, ela no livro em espanhol, né, que é a Era de Éfeso, a Era da Igreja de Éfeso, 5 de dezembro de 1960. Porém, esta mensagem é desde quando o irmão Branca diz: o Senhor vos abençoe. E aqui ele fala, né, estacionado ali do lado da rua, deixou as luzes, os faróis, tudo ligado. Se alguém veio dirigindo esse carro, bem, vá rapidamente, desligue as luzes, né, lá do lado esquerdo da rua e tal, rua e tal. Porque o irmão Branca está dando alguns avisos. Né? Então aqui é a mensagem, desde quando ele pregou a Era de Laodiceia, a Era de Éfeso, quando ele subiu no púlpito e quando ele saiu do púlpito, né? O irmão Branca sai enquanto a congregação continua o coro, cantando aquele louvor, né? Leva tu consigo o nome. Então assim, são 264 parágrafos, 58, 59 páginas. E ela foi feita através da tradução, a mensagem, pela Believers Internacional Editora, do irmão George Smith, foi genro do profeta, né? George Smith. Então, já chegou. Quando o irmão Hércules disse para mim, até chegou um outro livro para mim também de estudo, então está aqui uma literatura para cada família. Os que leem, né, depois podem pegar aqui, né? Os que às vezes não têm costume de ler, mas fica à vontade. Uma para cada família. Nós já chegamos aqui a essas literaturas, né? Aí é um resumo. No livro no livro Uma Exposição das 7 Eras é um resumo. Aí no Busca, que tá, é um resumo. No tablet é um resumo. No tablet não tem essa mensagem traduzida completa. Então a Era da Igreja de Éfeso, né? A primeira era. A era. 137 parágrafos na Era de Uma Exposição. E aqui é 264. Né? Então depois os irmãos podem pegar, né? Apreciem, leiam, né? Que sabe daqui a um tempo nós poderemos estudar ela completa, né? Para vermos, né, algo aí. É como que naquela mensagem a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1 é a mesma mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Mas na mensagem que o profeta pregou uma coisa e nas eras foi dito outra, foi colocado outra. Não sabemos o porquê, mas está aí, tá certo? Bom, nós queremos ler um pouquinho aqui, estudar um pouquinho Apocalipse capítulo 4, parte 2. Apocalipse capítulo 4, parte 2. O estudo desta mensagem, eu não achei a minha literatura na minha biblioteca ali, eu não sei se eu doei para alguém e não me atentei que eu tinha uma única, ou eu não encontrei no meio das minhas outras literaturas, né? Nenhum de Apocalipse. Pois é. Então podemos fazer o pedido, os irmãos que desejarem podem fazer o pedido. O estudo de Apocalipse só tem em Goiânia. Só a gente fazer os pedidos, vem, né? Então nessa mensagem Apocalipse capítulo 4, segunda parte, eu quero iniciar ali do versículo 36, do parágrafo 36, que antes o profeta dá alguns avisos e alguma coisa, tal, era ano novo e tal, ele dá alguns avisos, né? Ali no parágrafo 36, ele diz assim: agora nas eras da igreja da qual falamos nos últimos 8 dias de reunião, então ontem à noite, eu acho que chegamos no segundo capítulo, no segundo versículo do capítulo 4 de Apocalipse. Suponho que todos vocês estiveram aqui ontem à noite para obter isso. E então se eu descer um versículo ou 2 deles nesta manhã, ou até onde o Senhor dirigir, eu não sei. Eu desci até o 6º ou 7º versículo aqui, apenas
pequenos contextos anotados onde eu posso voltar em diferentes partes das Escrituras e extrair aquelas coisas, e onde eu estudei ontem. E agora, paramos ontem à noite, e eu creio, no segundo versículo, começando com o versículo 3, eu acho que foi, e apenas deixamos como a voz de trombeta. Não foi isto correto? O som da voz. Deixe-me ler tudo para podermos voltar agora. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e à sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Agora, esta linda lição, e nesta manhã, pouco antes de eu desci aqui no versículo 6, e eu pensei: que coisa, eu não posso passar por isso, porque há algo aqui neste versículo 6, que eu quero que todas as pessoas ouçam atentamente, quando chegarmos nestes animais. As diferentes definições destas bestas aqui, olhando de volta ao original, uma é um tipo de besta, e as outras 4 bestas são de outro. Uma é uma classe de animal, no grego como animais selvagens. Este outro não está traduzido direto do King James, pois não são bestas, são criaturas viventes. E como estas criaturas, o que elas eram, não era humano, nem mesmo um anjo. Então eram criaturas viventes. E como tinham 4 faces e 4, que coisa, trazemos isso diretamente ao Evangelho, e trazemos diretamente de volta, e o colocamos hoje tão perfeito como aqui. E recordem, 4 é um número terreno, veio, e é simplesmente uma linda lição ali. E então eu tenho quase certeza que não entraremos naquilo, talvez entraremos, mas é muito bonito. Então, o Senhor permitindo, então, se estivermos por aqui, talvez no próximo domingo poderemos tentar isso novamente, tentar para ver se podemos terminar com este capítulo 4 antes de irmos embora. Nós não sabemos exatamente ainda onde será o começo. Agora, descobrimos aquilo. Depois destas coisas, depois significa que depois que as eras da igreja cessaram. Então João foi convocado para subir mais alto. Suba mais alto. O que significa suba? Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. É correto? Convocado. Suba mais alto. Quando nós olhamos para a estatura de um varão perfeito, que é a pirâmide, nós encontramos que após a 7ª era só tem um lugar para subir, que é a era da Pedra da Coroa. Descobrimos que a voz que falou com ele era a voz de uma trombeta clara, distintamente, e era a mesma voz que falou com ele aqui na terra. Vejam, enquanto ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro, de onde ele falava: eu gosto disto, falando dos castiçais. Veja, ele estava nos castiçais, falando deles para a sua igreja. Então, quando as eras da igreja cessaram, ele deixou a terra e subiu aos céus, e chamou consigo seus redimidos. Não é isto lindo? Isso simplesmente faz com que o meu coração estremeça. Recordem, enquanto trazemos estas coisas, eu gostaria que especialmente os novos convertidos, como a irmã Ina aqui, e Ina, ou melhor, e o seu esposo, e Rodney, e sua esposa, e Charlie, e outros, compreendam que estas coisas, e muitos de vocês novatos, que acabaram de chegar para o Senhor, que não têm percorrido todo o curso do caminho ainda, apenas provaram e viram que Ele é bom e gracioso. Agora, observem isso, que estas coisas que estamos falando, o que estamos tentando fazer é estabelecer sua fé, que quando Deus diz,
qualquer coisa, isto tem que acontecer. Isso simplesmente não falha, não importa. Isto pode parecer estar a 1 milhão de milhas e que nunca poderá acontecer, mas Deus moverá isto ao redor e o fará acontecer. Isto faz isto para te testar. Ele faz isto para te testar. Veja, o que ele disse para Abraão: leve teu filho ali em cima no topo daquela colina e mate-o. Depois dele ter esperado por 25 anos, ele disse: leve-o até aqui, em cima, e mate-o. Como? Eu te farei pai das nações. E Abraão, com 100 anos de idade, sua esposa 90, seu único filho. Abraão estava com cerca de 115 então. Assim ele disse: como vai ser? Como pode isto ser? Se eu, um velho homem, tão velho como estou, esperei por 25 anos, tu me destes a promessa aos 75, e aqui estou com 100, e Sara tinha 65, e agora ela está com 90. Como? Depois de ter tido este bebê. E tu me disseste lá atrás, há 25 anos atrás, quando eu estava com 75 anos de idade, que eu teria o bebê depois de viver com Sara por todos estes anos. Eu era estéril e ela não era fértil. E então agora, não obstante, tu me fizeste fértil e a fizeste fecunda. E então veio e nos deu este bebê, e nós o criamos aqui até os 15 anos. Através deste filho, tu disseste que tu abençoarias os gentios e cada nação no mundo, e me faria pai mesmo dos gentios, me faria um pai. Então, nas eras que hão de vir, Senhor, que tu me farias o pai de cada nação sobre os céus, através deste filho. E através deste filho viria um redentor, e através daquele redentor redimirias toda a raça humana. Como tu farás isso, Senhor? Isto não era o pensamento de Abraão. Essa não era a indagação de Abraão. Obediência. Não disse: como tu farás isto? Não é da minha conta. Tu dissestes isso, então sei que tuas palavras são corretas. Amém? Se tu pudestes guardar a tua palavra para mim, e pudesses me mostrar que quando eu estava com 75 anos de idade, quando tu me chamasses e dissesse: separa-te e peregrine numa terra estranha, tenho estado nesta terra por 25 anos, resta um velho vivendo com uma esposa com a qual eu tenho vivido desde que ela era uma garota, era sua meia-irmã, e então eu todo este tempo, e tu me deste este bebê que tu prometeste, eu o recebi como um dentre os mortos, e se tu dizes para matá-lo, tu és capaz de levantá-lo dos mortos novamente. Ó, que coisa! Esta é a forma. Esta é a forma. Muitas vezes nos balançamos, irmãos, com as coisas como que Deus faz, né? Muitas vezes nós olhamos e pedimos a bênção de Deus, Deus nos abençoa. Nos abençoa, né, de tal forma que nós nunca nem esperávamos, né? Mas depois a pessoa endurece o teu coração de tal forma, da bênção que Deus deu, que a pessoa fecha a porta para com Deus. Fecha a porta para com Deus. Então, por quê? Porque você pensa assim: mas se eu perder isto, ou se eu for tomado isso, o que vai ser de mim? A Bíblia diz: não podemos colocar o nosso coração nessas coisas terrenas. Eu encontrei um irmão esses dias, e conversando com o irmão, disse: irmão, uma hora eu vou lá na igreja, vai, um dia que o irmão sentir no coração, o irmão não pode mais dirigir, avisa, eu passo de carro lá. Meu irmão. O irmão não está congregando, não é irmão que frequenta nenhuma igreja, para depois dizer que está fazendo proselitismo. Não, esse irmão não está congregando. Esse irmão diz: não estou indo. Falei: é só o irmão avisar. Não, mas eu tenho que cuidar da casa. Eu falei: irmão, na hora que o irmão fechar o olho, quem vai cuidar da tua casa? Falei isso. Na hora que o irmão fechar o olho, o irmão vai levar essa casa embora? Nós vamos levar nossa casa embora? Vamos levar nosso carro embora? Mas o inimigo sempre trabalha dessa forma.
Não, eu não posso sair, porque senão vão entrar na minha casa. Recentemente entraram na minha casa. Olha, eu sou tão agradecido a Deus. Lógico, a gente tem você também tem que ter um pouquinho de senso, né? Então pensar um pouquinho mais na frente. E eu pensei, eu precisei viajar em janeiro. E disse, se entrar, botei tudo o que podia fazer. Fiz tudo o que eu podia fazer, né? Então tinha alguns equipamentos, hotel, guardei, trouxe, não deixei lá. E realmente, uma pessoa vindo, cuidando da minha casa, olhando todo dia lá, entraram na minha casa. Acho que levaram, nem lembro o que levaram. Não demos falta de nada, né? Então assim, você vai conseguir evitar? Não vai conseguir evitar. O que nós precisamos, lógico, nós puder cuidar, vamos colocar travas melhor na sua janela, colocar travas melhor na sua porta. Mas quando o ladrão quer, meu irmão, não tem. Ele entra, quebra e entra. Você entendeu? Então assim, se Deus não cuidar, nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Mas você também não pode ser um relaxado, deixar a porta aberta e Deus vai cuidar. Não, você está deixando a porta aberta, então você está chamando. Está tentando a Deus, né? Então, mas o que eu achei interessante, o irmão falou, não, é porque não pode sair, tem que cuidar da casa. Mas tem que cuidar até no domingo pela manhã, né? Senão o ladrão entra. Não é de noite? De noite? Porque tem medo da noite. De dia? Tem medo do dia também. Então você vê que é uma condição da pessoa. Que o inimigo coloca isso, coloca medo nas pessoas. Ele quer aprisionar você no medo. Se nós formos olhar para a violência que existe na terra, você vai se nutrir daquilo, você não vai botar o pé do lado de fora da sua casa. Porque é todo tempo. Não para. São atrocidades. O mundo jaz do maligno. Ué. Quem está imperando é o maligno. Então, irmãos, e se entrou, roubou, amém, o mesmo Deus que te deu aquele, ele vai te dar de novo. Então, às vezes as pessoas se apegam a estas coisas, né, mostrando que ele está apegado naquilo. Uma vez eu vi um pregador falando que o arrebatamento será assim, mais ou menos como um imã passando, né? E tudo que for de ferro que está lá, o imã vai puxando. Ele diz, mas tem gente que se parafusa aqui na terra, bota parafuso no pé, na terra, de tal forma que o imã vai passar e não vai puxar. Não vai puxar. Entendeu? Eu gostei, é uma maneira muito simples de dizer que tem as pessoas parafusadas aqui na terra. Parafusado com o lugar de igreja, com o local de igreja. No dia que nós não puder mais reunir, nós vamos fazer o quê? Eu vou deixar de ser crente? Não, meu irmão. Você não tem se abastecido, não tem... Deus tem suas formas. Então, às vezes a pessoa há uma mente muito pequena que só consegue enxergar só aquilo ali, e não abre a mente para a coisa mais além. Então veja, Abraão não titubeou, esperou o tempo que esperou, Deus deu o filho. Ele não ficou pensando, meu Deus, mas se Deus me levar isso aqui, eu vou ter que esperar mais 25 anos para me dar mais outro, depois vai ter que rejuvenescer mais ainda para me dar mais outro. Não, quando Deus pediu, ele disse, apenas está bom. E se tu dizes para matá-lo, tu és capaz de levantá-lo dos mortos novamente. Ó, que coisa, esta é a forma, é isto, e ele o fez. Então logo que ele obedeceu a Deus em plenitude, afastou o cabelo de Isaque de sua face, levantou o cutelo para matar o seu próprio filho, seu filho unigênito. Deus estava exibindo um modelo, nos mostrando para que ele fez aquilo. Ele não tinha que fazê-lo, mas ele o fez para que você e eu, para que pudéssemos olhar nestas coisas, neste terrível dia de trevas, onde o coração dos homens estão tão cheios do mal, para que pudéssemos saber que Deus guarda a sua promessa. Deus guarda a sua promessa. Não importa quão insuficiente isto pareça ser, quão impossível isto possa ser, Deus continua sendo Deus, e Ele guarda cada promessa que Ele fez. Isto é o que eu estou tentando dizer para você quando estabelecemos
nos colocamos aqui em um culto de cura, de pé aqui, e você diz, estou doente, e você, não há dúvida, você está doente, mas Deus guarda a sua promessa, então Ele descerá. Agora, veja, Ele fez uma expiação aqui, para que ele pudesse te curar. Isto é o que Ele tem feito. Agora, a única coisa que Ele te pede para fazer é crer nisso, sustentar isso exatamente como Abraão sustentou. Sustentar isso. Ontem nós falamos assim, né? As pessoas têm tão afinco no seu trabalho, afinco na sua escola, na sua faculdade e na sua coisa, é tudo um afinco. Ele coloca aquilo ali é uma prioridade para a pessoa. Por que ele não coloca aquele mesmo afinco nas coisas de Deus? Qualquer coisinha tira. Qualquer coisinha. Pessoas não têm compromisso. Não tem compromisso para com sua alma. Eu posso reunir na minha casa? Sim, também pode reunir. Quem? Agora eu aposto. Eu gostaria muito que, como diz o ditado, que queimasse a minha língua, né? Mas eu aposto que esses não estão no culto, não estão reunidos na sua casa, estudando a palavra, dizendo, nós não podemos ir na igreja, nós vamos fazer o culto aqui, ou a escola. Não. Sabe que não fazem? Porque não têm o desejo. Se tivesse o desejo de fazer isso, viria para a escola. Aprender, sentar, ter companheiros com nossos irmãos. Né? Não. As pessoas não têm. Quarta-feira, foi quarta-feira, dia de feriado, né? Nós podemos contar numa mão aqui as pessoas que estavam presentes para o culto. Estou dizendo de lá da internet, não estou falando aqui. Do que estão tudo aqui. Tem tudo, mas as pessoas não querem. Agora, não estamos manipulando ninguém. Isso só serve para a gente ver as prioridades das pessoas. E depois as pessoas começam a reclamar, a contestar, e não entendem o porquê. Abraão foi nos dado como nosso pai da fé, porque ele não titubeou em momento algum na sua fé. Está em tudo na nossa vida. Não titubear em momento algum na nossa fé. Não titubear. Isto é o que estou tentando dizer para você quando estabelecemos, nos colocamos aqui em um culto de cura, de pé aqui, e você diz, eu estou doente, e você, não há dúvida, você está doente, mas Deus guarda a sua promessa, amém? Então Ele descerá. Agora veja, Ele fez uma expiação aqui, para que Ele pudesse te curar. Isto é o que Ele tem feito. Agora, a única coisa que Ele te pede para fazer é crer nisso. Sustentar isto, exatamente como Abraão sustentou. Bem, o médico diz, eu vou viver só mais um dia. Sustentar como Abraão sustentou, o que quer dizer isso? Ter essa mesma fé. Deus fez a promessa, ele esperou 25 anos. Ele não ficou afoito para que acontecesse no primeiro ano, no primeiro dia. Ele ficou numa expectativa. E a palavra diz que cada dia que passava, a fé de Abraão se fortificava. Ele não estava olhando para tempo. Estão me entendendo? Quando o profeta disse que nós precisamos espelhar em Abraão, é isto. Você está enfermo, mas ele cuida da sua promessa. Ele disse que se você orar, Ele te liberará. Apenas confiar. Bem, o médico disse que eu vou viver só mais um dia. Não me importa, tudo bem. Isto é tudo que o homem sabe. Este é o melhor que ele sabe. Você vai condenar o médico? Você vai achar que o médico é um filho de Satanás, que o médico é o diabo que vai falar para você que você vai morrer amanhã? Não, ele está falando mediante o que ele estudou.
mediante o que ele viu nos exames. Ele diz: ó, você só vai viver só até amanhã, você só vai viver só mais um ano. Quantas pessoas que foram até os cultos de cura do profeta, né? E falaram assim: ó, o médico deu 6 meses para. E a irmã está lá com 10, 15, 20 anos. Bem, o médico disse que eu vou viver só mais um dia. Não me importa, tudo bem, isso é tudo que o homem sabe. Este é o melhor que ele sabe. Como iria Abraão receber este filho depois dele já tê-lo colocado ali em cima? E a palavra de Deus lhe dizer: vá, mate o garoto. Como ele ia fazer? Essa não é a questão. Deus disse: faça isto e pronto. Como eu posso ser curado quando o médico diz que eu não posso ficar bem? Isso não é comigo. Questionar é tomar a palavra de Deus, e tão logo que aquilo é revelado a você, que você ficará bem, então você apenas lembre que você ficará bem. Não há nada que possa te impedir disso. Isto é correto. Vem. Irmãos, eu tenho. Às vezes as pessoas pensam que nós somos meio desligados dessas coisas. Não somos meio desligados. Não é que não temos preocupação, mas a preocupação vai fazer o que com a gente? Vai fazer o que com a gente? O seu irmão vem até mim e diz assim: olha, pastor, eu estou com um problema muito seríssimo. Nós vamos orar a Deus. O irmão às vezes vem abatido porque é condoído, porque ele está sentindo os sintomas. Mas o que nós podemos fazer? Entrar na presença de Deus, colocarmos ali. Agora, qual é a questão? Eu vou sair dali continuando reclamando, continuando pensando que não funcionou, continuando pensando que eu não fui curado, continuando pensando que eu vou morrer. Tu vais morrer mesmo, porque tu nunca recebeu. Tu não creu nem no que tu fez. Ué. 1 ano e 2 meses. O irmão cego que havia recebido a oração do profeta. E ele num barbeiro, o barbeiro tira chacota dele. Diz que você foi num curador lá, num pregador curador, e disse que você foi curado. E eu aqui fazendo tua barba, ele diz: eu fui curado. E a visão dele, abriu 1 ano e 2 meses depois. Ele deu um pulo da cadeira. Glória a Deus. Não, corre aqui, deixa eu fazer o outro. Não, eu mesmo vou fazer, que agora eu estou vendo. Então, Deus, Ele nos dá a forma de você segurar aquilo, irmãos. Você tem que confessar aquilo. Mas tem gente que só confessa coisa negativa. A gente está perto de pessoas, só coisa negativa. Você fica perto de pessoas, você sai doente perto. Então vejam. Morre literalmente mesmo, porque ele se entrega, ele não consegue ver nada, ele não vê perspectiva de vida de nada. O profeta diz assim, que Eva abriu por incredulidade um pouquinho, e Satanás foi lá e introduziu uma semente de incredulidade ali. Ela abriu um pouquinho o conhecimento, a mente dela abriu um pouquinho, e Satanás possuiu. O profeta diz que antes de Satanás possuir fisicamente Eva, porque ele colocou uma semente ali nela, ele já tinha violentado ela na mente. O que era violentado na mente? Ele tinha colocado a semente da incredulidade, a semente do desejo de conhecer mais. Por isso que ela caiu. Então Abraão totalmente em obediência, como ele ia fazer aquilo no último momento, os últimos 5 minutos, não me importa, tudo bem, isto é tudo que o homem sabe, este é o melhor que ele sabe. Como iria Abraão receber este filho depois dele já tê-lo colocado ali em cima, e a palavra de Deus lhe dizer: vá, mate o garoto? Como ele ia fazer? Essa não é a questão. Deus disse: faça isto e pronto. Como eu posso ser curado quando o médico disse que eu não posso ficar bem?
Isso não é comigo. Questionar é tomar a palavra de Deus. Então, logo que aquilo é revelado a você, que você ficará bem, então você apenas lembre que você ficará bem. Não há nada que possa te impedir disso. Isso é correto. Vem. As pessoas se apegam tanto ao remédio. E quando eu digo se apegar ao remédio, irmãos, não quer dizer que você não deixar de tomar o remédio. Você só deve deixar de tomar o remédio quando Deus colocar no teu coração: eu não vou tomar mais isso. E pela fé eu me liberto disso. Isso aí é você e Deus. Mas o que eu digo que a pessoa se apega ao remédio é que ele deixa de colocar a sua confiança em Deus e a coloca num remédio. Porque o médico falou: tome isso aqui que você vai ficar bom. Aí você criou na palavra do médico. Aí você vai tomando remédio. Aí depois você fala: meu remédio está fazendo efeito. Meu remédio está fazendo efeito. Eu conheço gente desse jeito. Que no primeiro dia o remédio faz efeito, depois não vale nada, essa bosta não presta para nada. E continua naquela mesma. Por quê? É uma atmosfera que Satanás criou em torno da pessoa que nada vai funcionar. Então a oração não vai funcionar, a medicina não vai funcionar, não vai nada, porque a pessoa foi aprisionada. Na verdade, a pessoa quer continuar naquela prisão. Prisão de murmúria, prisão de reclamação, prisão de fazer-se de coitadinho. Tem muito crente fazendo-se de coitadinho para dizer que é humilde, mas não é humilde, não tem nada de humildade. Deus sabe por que ele está ali naquela situação, porque se desse um pouquinho mais de condição, ele pisaria em quem ele pudesse pisar. Deus sabe de tudo, ele conhece todas as coisas. Como eu posso ser curado quando o médico diz que eu não posso ficar bem? Isso não é comigo. Questionar é tomar a palavra de Deus. Amém? Tomar a palavra de Deus. Então, logo que aquilo é revelado a você, que você ficará bem, então você apenas lembre-se que você ficará bem. Amém? Não há nada que possa te impedir disso. Isso é correto. Vem. Hoje pessoas pagam caro, irmãos, pagam caro. Vocês mandaram um convite para mim de uma palestra, de um coach. 3.000 reais para você assistir o homem falar. 4 horas. 3.000 reais. Sabe o que ele vai falar para mim? Isso aqui. Que eu tenho que colocar as minhas metas, e eu tenho que crer, eu tenho que trabalhar e arregaçar as manguinhas que eu vou resolver. A palavra não ensina isso para nós? As pessoas pagam um absurdo de caro para isso. E há muito mais caro para poder estar mais perto da pessoa, para poder tirar uma foto com a pessoa, para a pessoa dizer aquilo que está na palavra. Olha, que se você levantar cedo, arregaçar as mangas, você trabalhar, você vai resolver. Às vezes o conselho que o nosso pai e nossa mãe dá para a gente não serve, mas tem que pagar para dar o mesmo conselho que o pai e a mãe deu lá atrás. Meu filho tem que levantar cedo, meu filho tem que trabalhar, tem que fazer isso, meu filho. Tem que se informar, tem que aprender. Mas não, depois as pessoas viram uns adultos que precisam pagar para poder ouvir aquilo que o pai e a mãe disse lá atrás, com toda a faculdade que o pai e a mãe tinham. Que faculdade nossos pais e mãe tiveram? Nenhuma. Né? Você entendeu? E eles disseram, fizeram o quê? Fizeram o mundo. Se você olhar para trás, olha o mundo que já teve. Olha o mundo que já teve, que foi criado. E há eu vi uma declaração de um sheik, acho que nem sabe, não pode nem contar quanto que dinheiro aquele homem tem. Não de petróleo, de ouro, de tudo que ela tem. E ele disse que, eu não sei como que um repórter perguntou para ele sobre a geração futura. Ele diz assim: nossos pais criaram homens fortes. O tempo de escassez criou homens fortes. E agora o tempo da bonança criarão homens fracos. E realmente é.
vão criando homens fracos. Um menino de 10, 15, 18 anos não trabalha, não quer trabalhar, porque tudo tem do papai e tem da mamãe. Você entendeu? É uma geração fraca. Hoje quer lidar com o computador, porque hoje é o computador, é aquilo que no dia que desligarem tudo, não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. Você entendeu? Então estão criando uma geração fraca. E se nós não subirmos no arrebatamento, imagina o que vai ser daqui 50 anos. 100 anos na frente. Se nós não subirmos no arrebatamento, eu creio que nós subamos antes, né? Mas tu imagina que geração vai ser. Totalmente dependente. Totalmente dependente. Não há nada que possa te impedir disto. Isto é correto. Vem. Então Abraão, totalmente em obediência. Como ele ia fazer aquilo? No último momento, os últimos 5 minutos chegaram. Os últimos 3 minutos. Os últimos 2 minutos. O último minuto. E os últimos 30 segundos. O último segundo chegou. Quando a mão já estava levantada para tirar a vida do rapaz, Deus disse: pare aí mesmo. Pare aí mesmo. Vê? Eu vejo que você realmente confia em mim. Agora, eu só fiz isso, Abraão. Foi para mostrar ao tabernáculo branca, nos dias vindouros, vem, que eles devem confiar em mim. Eles não devem de forma alguma duvidar de mim. Confiem em mim. Eita glória. Mais ou menos naquela hora, ele sai. Aqui estava um sacrifício. Ele nunca fez em vão. Não, ele não fez em vão, pois logo então um cordeiro baliu. Um carneirinho havia se agarranchado no mato ali, pelos chifres. Quantas vezes nós passamos através disso? Como aquele carneiro chegou ali, como através de todos aqueles animais selvagens, 100 milhas longe de civilização, entre leões, chacais, lobos, todos os tipos de selvagens ali atrás, distante, lá em cima, no topo da montanha, onde não havia água nem grama. O que ele estava fazendo ali, Deus o criou e colocou ali. Irmãos, me vê agora algo tremendo. Como que Deus vai provar nossa fé? Testar nossa fé? Se não for através de circunstâncias adversas. E através daqui, está falando de uma forma, o sacrifício de um filho. E não era apenas um filho dentre tantos, era o único filho que ele tinha. O filho da promessa. Filho da promessa. Não aquele filho que foi arranjado por Sara, não, é o filho da promessa. Então veja, irmãos, Deus tem suas formas de testar a nossa fé. Deus tem suas formas de colocar as coisas da forma que Ele deseja de nós, para Ele extrair a nossa obediência. Falamos tanto de uma terceira puxada, falamos tanto do poder da palavra falada, falamos tanto da graça e a misericórdia está em nós, falamos tanto de nós sermos a misericórdia de Deus aqui nesta terra. E quando as situações chegam, nós nos desesperamos. Você não está dizendo que você é isso? Então agora confie. Não somente confie. Que Deus nos ajude. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus bendito, pelo ensinamento dado-nos nesta manhã, de uma forma muito especial, mas sempre
ó Deus bendito, sempre nos ajudando, sempre nos fornecendo aquilo que temos necessidade. Ó Pai, ajuda-nos, Deus bendito, continue abrindo nosso entendimento, nossos corações, para compreender aquilo que Tu queres nos dizer. Tu queres nos exortar, nos ensinar, possamos confiar em Ti cada dia mais e mais. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, Pai. Dai-nos um dia na Tua presença, meditando naquilo que temos ouvido, lido. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai. Tempos difíceis estão se aproximando, mas a Tua bandeira tem sido levantada em nosso favor. Tu estás nos guardando, ó Pai. Ajude, cuide dos Teus filhos. Nós intercedemos, ó Pai, por cada um de nós. Precisamos, ó Pai, entendermos o Teu mover nesse dia que estamos vivendo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nossos irmãos estiveram conectados conosco, o irmão Jailson Souza da Paraíba, família, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, irmã Marlúcio dos Santos e Eloá Kenara de Alto Paraíso, irmã Keren Apuc, irmão Ronaldo e irmã Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Um louvor e após o louvor estaremos despedidos. No entardecer, a partir das 7 horas, estaremos aqui novamente, seguir alimentando nossas almas com sua santa palavra. Deus abençoe. Tire uma foto e leve a um lugar escuro. Há um processo que ela terá. Tire-a de lá quando o processo terminar e veja a beleza que ela terá. Assim é a vida aqui nessa terra. A foto foi tirada de um outro mundo. A terra é um lugar escuro onde nós desenvolvemos, e em breve nossa beleza se revelará em um mundo melhor, em um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Aqui as árvores lutam pra viver, mas naquele lugar não será assim. Vemos aqui enfermidade e morte, mas naquele lugar não haverá.
todos estão felizes em um outro mundo. Não temos riqueza aqui nessa terra, mas naquele lugar incontáveis são. Em um mundo melhor, em um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Em um mundo melhor, em um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Aleluia, glória a ti, Jesus. Somos peregrinos e estrangeiros aqui, mas há um mundo onde pertencemos. Logo deixaremos o Éden de Satanás. Tenha coragem, irmão, pois em breve será. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Anelamos a morada celeste, Deus já preparou nosso futuro lá. Em um mundo melhor, em lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Não, por ti, por mim. Em um mundo melhor, um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Em um mundo melhor, um lugar melhor, uma vida melhor, de uma forma melhor, com coisas melhores. Na eternidade nós estaremos com aquele que morreu por ti, por mim. Amém. Pode deixar um pouquinho, só avisar. Acabou de
passado, né, os dados referente a conta que vai gerir esse fundo para os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, né? Então, já passei no grupo, fixei aí, depois os irmãos podem fazer suas aportações. Eu prefiro que nós façamos diretamente nesse Pix, né? Porque mandar para um Pix para depois a gente repassar isso aí, então gera problemas e questões financeiros, né? Então nós só podemos passar diretamente para esse Pix que está aí no coisa. Depois vocês só nos comunicam ou nos enviam no privado, no meu privado, o valor, para depois a gente ter um valor total que o corpo local contribuiu, né? Então assim, até depois a gente avisar, nós contribuímos com tantos, né? Com tantos reais, não vai ser lido nome de ninguém em particular, né? Todo dia como um valor, um montante, até o momento nós ofertamos com tanto, né? Então depois os irmãos, nesse sentido no coração, não tem valor estipulado, pessoal. Qualquer valor, R$1, R$2, que queira, né, pode fazer, né? Quem não tiver Pix, pode falar com a gente. Não, o gasofilax é outra coisa. O gasofilax aqui, as ofertas do gasofilax é para suprir a necessidade do corpo local, né? Assim o profeta disse que deve ser feito, uma energia, alguma coisa deve ser feita aqui, né? E os irmãos que quiserem ofertar em dinheiro que não tem Pix, pode nos trazer particularmente, isso aqui é para determinada função, então a gente vai encaminhar aquilo, né? Os que não tiverem Pix podem fazer diretamente, nós encaminharemos, né, aí através do Pix para esse destino aqui, tá certo? Então fica aí o aviso, rede nacional, o que nós vamos fazer aí de contribuição para ajudar os nossos irmãos, tá? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.